A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão por mais um dia, mais um Desperta Crente. Receba essa palavra no poderoso nome de Jesus. 26 de setembro de 2023, aleluia. Parece que o mês começou ontem, né? Parece que a gente gravou o primeiro vídeo aqui no primeiro dia do mês. Esses dias rapidinho passou. Então, mais um motivo para você ter pressa de permanecer firme, permanecer fiel, consertar o que tem de consertar, colocar no lugar o que tem de ser colocado e ficar no posicionamento com o Senhor, porque os dias estão voando. A Bíblia fala, a palavra do Senhor nos afirma, né? A palavra de Deus afirma que o Senhor abreviaria os tempos, né? Porque senão até os santos não suportaria esses últimos dias. E é verdade, irmão, tem sido dias tenebrosos, dias de trevas, dias que trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreve, amém? E nós sabemos que é os dias que a igreja precisa manter firme a sua vestimenta limpa, santa, na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e que Ele continue te abençoando, te dando força para essa caminhada, amém? Vamos continuar, né? O vídeo que a gente paramos ontem, que não deu para dar continuidade, senão vai ficar muito longo. E como eu falei com vocês há uns dias atrás, eu diminui um pouco do tempo do vídeo, para que vocês tenham tempo também, porque a gente trabalha, os dias a gente tá corrido, não adianta estender um vídeo muito longo, a gente grave muitos vídeos, mas que seja edificante para a sua vida e para a minha vida também, amém? Deus seja louvado. Vamos lá, nós vamos iniciar pelo verso 4, porque ontem nós somos do verso 1 ao verso 4, segunda epístola de Timóteo, capítulo 1, é onde nós estamos, iniciamos essa epístola ontem, nós iremos dar continuidade até aí, o Senhor glorificando o nome dele, amém? Vamos lá, Senhor, eu quero te glorificar, exaltar o teu nome, pedir que o Senhor venha repreender toda a retaliação, tudo aquilo que tentar atrapalhar, tudo aquilo que tentar impedir que esse vídeo seja gravado agora, eu repreendo no poder do nome de Jesus. E também peço ao Senhor neste momento, Pai, aviva no coração de cada um dos teus filhos a tua palavra, a chama desse fogo para a glória do teu nome. Amém. Amém? Verso 4, Paulo está escrevendo assim, trazendo ânimo a Timóteo. Ele está trazendo ânimo ao irmão em Cristo, ao seu filho na fé, né? Ao amado filho na fé que ele tem. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver. Ele está dizendo, eu lembro do seu sofrimento, eu lembro das suas lágrimas, do choro, do que você derramou na caminhada para permanecer fiel ao Senhor. Para que possa encher meu coração de alegria. Ele está dizendo, eu quero estar com meu coração cheio de alegria quando eu te ver novamente. Paulo está preso numa prisão, num cárcere, né? Ali no cárcere profundo. Não era mais uma prisão domiciliar, não era numa casa. Agora ele está na prisão mesmo, ali no lugar molhado, no lugar úmido, no lugar obscuro, que você vai ver que mais na frente ele vai falar que acho que Epafrodito vai ter até dificuldade de achar, eles vão ter dificuldade de achar o apóstolo Paulo em que prisão ele está, onde ele está, de tão profundo cárcere que colocaram ele, né? Foi os últimos dias do apóstolo Paulo. Aí o homem estava na sua idade, numa velhice já, né? Abandonado por muito, mas nós vamos ver sobre isso. E ele está preocupado com seu filho na fé, preocupado com aquele que ele investiu, né? Então isso é o caráter do servo do Senhor. Mesmo na prova, mesmo na luta, ele se preocupa ainda com a obra, ele se preocupa com a igreja, ele se preocupa com os irmãos. Isso é a característica, irmão, do servo do Senhor, de um verdadeiro servo do Senhor. Não estou falando aqui de departamentos, não estou falando aqui de liderança, não estou falando de hierarquias, né? De departamentos que foram confiados pra gente dentro da igreja. Não estou falando de título. Eu estou falando de crentes, cristãos, servos do Senhor. Mesmo no meio da prova da luta, ele se preocupa com o seu próximo, ele se preocupa com o seu irmão. Então, Paulo está numa situação que era para ele pedir para que as pessoas se preocupassem. Era para ele estar se lamentando. Eu estou preso, eu estou jogado nesse cárcere. Ah, esse lugar é escuro, não tem luz, eu estou sofrendo. Todo mundo... Não, ele está preocupado com Timóteo. Timóteo, eu recordo-me das tuas lágrimas. Eu lembro do teu sofrimento. Eu sei que o ministério traz dor. Eu sei que o ministério traz lágrimas. Vai chorar mesmo, vai sofrer. Mas eu estou aqui desejoso de dar um abraço, te dizer que você não está sozinho. Desejoso de te ver para que meu coração se alegre também novamente em ver meu irmão na fé, meu filho na fé. Alguém que eu ensinei tudo aquilo que eu aprendi. Então Paulo, ele tem uma característica, irmão, tem uma característica tão forte do reino, que a gente precisa ser exemplar em Cristo, claro que é o maior modelo para a igreja, Jesus Cristo, mas nós também precisamos ver a perseverança desses homens da fé, esses homens que perseveraram, esses homens que continuaram, né, e que tiveram ali a sua fé intacta até o final. Claro, sofreram, ficaram desanimados por algum momento, para fazer parte da nossa vida com Deus, mas não pode esmurecer na fé, você não pode desanimar da sua salvação. Então ele está dizendo, né, recorda-me das tuas lágrimas. Isso é muito bonito, é alguém que reconhece o sofrimento do irmão, não fica apontando, tá sofrendo? Ah, tá chorando? É porque não é fiel, é porque é isso, é porque não dizem, porque tem crente que é assim, né? Crente que é assim, vê o irmão na prova, vê o irmão no sofrimento, começa a apontar o irmão, dizendo que tá na prova, tá porque tá no sofrimento. Ah, tá ali porque tá no pecado, tá isso, tá aquilo, começa a inventar mil tipos de pecado para acusar aquela pessoa. Ah, porque não é fiel, porque não, irmãos. A gente que serve ao Senhor Jesus Cristo vai chorar.
Vai passar momentos difíceis, vai ter momentos que nós vamos entrar em sofrimento, vamos ter perdas. Então vai chegar esse momento, amém? Então o verso 5 ele está dizendo, da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida. Aí ele também vai falar, eu sei quem é você. Eu caminhei com você, eu sei quem é você, Timóteo. Não desanima agora, a sua fé não é fingida, não, sua fé é verdadeira. A sua fé não foi comprada, não, a sua fé foi gerada mesmo, em meio a dor, em meio a sofrimento, em meio a perda, em meio a perseguição, em meio a escassez. A sua fé não é fingida, não. Eu trago a minha lembrança, as suas lágrimas, mas eu também trago a minha lembrança, a sua fé verdadeira. Que em meio às lágrimas não negou o Senhor, que em meio às lágrimas não negou a Jesus, mas com a sua fidelidade permaneceu ali firme, mesmo no meio a flagelos, no meio a aflições, no meio a dor, no meio a perda, no meio a deserto, no meio a escassez, mas a sua fé não foi fingida, foi fiel ao Senhor. Não mudou o posicionamento, permaneceu fiel. Que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Eu tenho convicção da sua fé, Timóteo, porque a sua fé, a fé que você tem foi gerada. A sua mãe Lloyd, uma judia que foi casada com um homem grego, que optou não servir a Jesus, mas preferiu ficar servindo a deuses estranhos, a sua fé não é fingida, a sua fé é verdadeira, Timóteo. A sua fé foi gerada dentro de um cenário, de um contexto onde sua mãe e sua avó eram servas do Senhor fiel. Mulher que perseverava na oração, que perseverava na luta, que continuou firmes até o final, crendo, acreditando. Então foi nesse contexto que Timóteo foi gerado, no contexto de fé, num contexto de fidelidade a Deus, no contexto onde tinha ímpios, o pai dele não era servo, adorava deuses pagãos, era um grego que adorava misticismo, adorava naquele tempo deuses pagãos, mas ali ele conheceu a verdade. É por isso que a Bíblia vai nos dizer, a Bíblia vai nos dizer, não, a Bíblia nos diz, Jesus deixou escrito pra gente, Jesus deixou escrito para a igreja dele, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32, é um versículo que na boca de muitas pessoas, até do mundo lá fora, virou jargão, mas aquele que é fiel, aquele que é crente, fiel no Senhor, sabe o poder que tem esta palavra. Conhecereis a verdade, é ser liberto por essa verdade, é compreender. Então Timóteo, ele conheceu a verdade, ele foi liberto por essa verdade, e a fé desse homem não era fingida, não era uma fé falsa, era uma fé firme que habitava nele, que dentro do contexto da casa dele havia. Claro, nós sabemos que tem pessoas que não teve o privilégio de nascer num berço cristão, num ambiente cristão como eu. Eu nasci no berço cristão, eu nasci num berço misticismo, né? Onde se acreditava em Deus, onde misturava Deus, e por aí ia indo. Assim como outros irmãos também, em Cristo Jesus. Não teve a oportunidade de nascer num berço cristão. Foi salvo como eu fui, né? Tirado lá das garras do inimigo, tirado daquele charco de lodo, de perdição. Muitos foram tirados de muitos ambientes terríveis, de tráfico, de droga, de bebida, de prostituição, de escassez, de sofrimento, né? De perdas, ou talvez até tinha um contexto de um familiar abençoado, né? Amoroso e tudo, mas não conhecia Jesus. Às vezes estava ali no contexto de pessoas que se amam e tudo, mas não conhecia o Senhor. Então tem, né? Tem vários tipos de cenário que a gente vai nascer. Então Timóteo nasceu num berço evangélico, num berço cristão. E a fé que ele tinha foi passada da mãe e da avó para ele. Uma coisa linda, né? É muito lindo quando a gente consegue passar para os nossos filhos, para a nossa geração, a fé em Jesus Cristo. Que hoje está difícil passar, porque dessas doutrinas malignas que tem sido lá fora. Mas quando a sua casa permanece fiel, quando você permanece firme, minha irmã, quando você permanece firme, meu irmão, vai passar de geração em geração essa fé. Acredita, o nosso Deus é poderoso para salvar os nossos filhos, para salvar a nossa geração, para salvar nossa mãe, nosso pai, nosso irmão. Não canse de orar, eu não deixo de orar pela minha família, eu oro pelos meus irmãos, pelos meus sobrinhos, pela minha mãe, pela família do meu esposo, eu oro para que Deus liberte, para que Deus transforme, para que Deus salve. Não deixe de orar, independente do que você viver, independente do que você passar, continue orando por essas pessoas que ainda não encontrou Jesus, que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, para que eles sejam libertos, encontre a verdade que você encontrou, encontre o amor verdadeiro de Jesus Cristo, porque só através de Jesus Cristo nós encontramos esse verdadeiro amor, essa verdade. A gente não pode se enganar que estar no ambiente espiritual não me torna espiritual. Estar na igreja não me faz ser igreja. Então a gente precisa entender. Muitas vezes tem gente dentro da igreja, mas ainda não se tornou igreja. Tem pessoas no ambiente espiritual, mas ainda não se tornou espiritual. Ainda é um crente carnal que está lá vendo tudo na superfície, não tem profundidade. E por isso nós estamos vendo tantas coisas dentro da casa do Senhor. Quando você vê pessoas que não têm um propósito, pessoas que estão vivendo ali contendendo, pessoas que não têm foco,
foco, pessoas que estão sempre ali naquele mesmo nível, não crescem, é porque ele está superficial, ele está raso, ele está na superfície, ele não mergulhou, ele não aprofundou, ele não é um espiritual, ele ainda é um crente carnal. É por isso que Paulo escreve a carta aos Coríntios falando: eu queria falar convosco como vós, como homens adultos, como homens espirituais, mas ainda sois carnais. Tem muito crente carnal que não entende a espiritualidade. Então por isso nós, precisamos mergulhar e ter essa fé firme, essa fé que habita, essa fé não fingida, essa fé verdadeira, amém? Então Paulo escreve a ele falando para ele: muitos não têm a oportunidade de nascer nesse contexto, aonde a casa toda serve ao Senhor, mas tem aqueles que já teve, que permanece fiel, permanece crendo na fé que o pai creu, na fé que o avô creu, na fé que a mãe creu, e foi assim, foi passando, de geração em geração. Isso é muito lindo. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém na igreja falar assim, eu nasci na igreja, eu sirvo ao Senhor, e não é servir assim como muitos, tá? Eu tenho tantos anos na igreja, eu nasci na igreja, eu tô, não é isso não, eu tô falando de espiritualidade, não tô falando de tempo de casa não, porque tempo de casa não compra salvação, tempo de casa não vai salvar ninguém não. O tempo que muitos têm de casa, o Senhor não despreza, mas tem pessoas que têm 200 anos na igreja, mas não conhecem a Jesus. Olha só, vou te dar um exemplo para você entender o que eu tô falando. Moisés conheceu a mente de Deus, Moisés conheceu Deus. O povo caminhou com Moisés, mas só conheceu a mão de Deus, só conheceu o poder, só viu o que Deus poderia fazer, não conheceu a Deus. Então, é isso que o Senhor está dizendo, não é caminhar com Deus sem conhecer a Ele, Dizer que está caminhando com Deus, mas não conhece. É caminhar com Deus e conhecer a Ele. Então, você pode ter 200 anos na igreja, mas que você tem esses 200 anos de relacionamento, de intimidade, de conhecimento, de entender a mente do Senhor. São crentes que crescem espiritualmente. É por isso que nós estamos vendo pessoas que se entregam ao Senhor e rapidamente o Senhor começa a fazer na vida deles muito rápido, porque eles se entregaram, eles não estão na superfície. Eu gosto de mergulhar, irmãos, eu gosto de descer, eu gosto de chegar no altar, me rasgar, entregar tudo pro Senhor, tudo, eu gosto de ouvir. Meu Deus, é muito gostoso quando você ouve a voz do Senhor te direcionando em tudo. É muito maravilhoso quando o Senhor te dá direção, sabe, discernimento, quando o Senhor fala ao teu coração assim, te dá estratégia. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu vou dizer pra vocês, para aqueles que ainda tá oscilando na fé, em nome de Jesus, mergulhe, irmão. Mergulha, não tenha medo de mergulhar. O que Deus tem pra você é extraordinário. Então não perca tempo como eu perdi, tá? Perdi muito tempo em aceitar a Jesus, entregar minha vida a Jesus, por orar pecado de pessoas, por orar erro de homens que estavam brincando com Deus, por orar pessoas que estavam na igreja fingindo de crente, não eram crente, por orar pessoas que estão ali e não estão com propósito. Então, em nome de Jesus, não deixe essas pessoas te cegarem, olhe pra Jesus, porque muitas vezes a gente tá lá no mundo, a gente não consegue enxergar o poder de Deus, porque vem em volta uma cerca de pessoas desconcertadas, de pessoas erradas, de pessoas brincando, levando o evangelho de qualquer maneira. Mas se você pedir ao Senhor, para o Senhor tirar da sua frente essa visão e você enxergar, você vai ver a igreja verdadeira, uma igreja fiel, uma igreja que não se dobra, que não se corrompe, que não se vende. Amém? Essa é a igreja de Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo para Timóteo que Timóteo é esta igreja, uma igreja fiel. Então ele está trazendo a mente de Timóteo. Timóteo, tenha ânimo. Timóteo, tenha ânimo. Você é um homem de Deus. Você é um servo. Você é um homem que não tem uma fé fingida. Você até chorou, mas você permaneceu. Você sofreu, mas você está firme. Então, ele está trazendo ao coração de Timóteo ânimo. Gente, meu Deus do céu. O homem está ali esperando a morte. Está no momento da sua morte. Ele está esperando a sentença para morrer. E ele está animando alguém a continuar firme. Que nós tenhamos essa fé. Que nós tenhamos esse coração, essa empatia. De mesmo no processo a gente tem ânimo de animar alguém, de falar: Senhor, permaneça, continue, não pare, não desanima, Deus é contigo, sabe? Não desanima da sua casa, não desanima da sua família, não desanima dos seus filhos, da sua família, porque Deus vai fazer na sua vida. Então, que Deus nos dê essa fé intacta em Cristo Jesus, que possamos aumentar e motivar pessoas a ter motivos cada dia para viver, para buscar. Então no verso 6 ele vai falar: por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te, que reavivas o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Coisa linda, 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 linda. Ele está dizendo: anima-te, encoraja-te. Sabe o que ele está dizendo, traduzido para ele está dizendo assim, aviva, taca fogo aí no teu coração pela palavra, traga ânimo, reativa essa fé sua, reacenda novamente esse fogo que queima pela palavra. O fogo não pode apagar. O Senhor colocou a primeira brasa, a primeira chama, agora você mantém ela viva em oração, buscando, clamando. Não deixe o fogo se apagar. Seja uma brasa viva do Senhor. Quando o dia mal vier, cai na oração, no jejum, na busca, desce, renuncia, fala com o Senhor o que você precisa. É isso que ele está dizendo. Atitudes na tua palavra, atitudes, reações. Fica firme, Timóteo. Reaviva o dom. Porque por minhas mãos
que eu impus sobre você, Timóteo, foi ordenado você ser um presbítero, um servo do Senhor, da casa do Senhor. Paulo está dizendo, a autoridade que Deus me deu, a unção que estava sobre mim, eu passei, eu botei a mão em você, eu profetizei sobre a sua vida. Então lembra disso, que foi por imposições de mãos. No capítulo 1, no capítulo 1 da primeira epístola de Timóteo, a primeira epístola, no capítulo 1, verso 18, você vai ler que ele fala, Timóteo, aviva o dom que há em ti, combate o bom combate, luta, porque em posição de mão sobre a sua vida. Ele vai falar novamente aqui para Timóteo, ele vai trazer a mente de Timóteo novamente, que foi com posição de mão, foi pelo céu, foi por profecias, que foi liberada essa chamada sobre a tua vida. Então reacenda esse fogo, Timóteo, começa a clamar, coloca louvor na tua casa, começa a orar ao Senhor, falando em voz alta, que a tua casa é do Senhor, começa a profetizar, traz a sua mente, traz a sua lembrança, quem é você no reino. É isso que o Senhor está te dizendo. Reaviva, minha filha, tenha ânimo, traga à tua mente tudo que você já viveu, todas as experiências que você teve comigo até este momento, e não desanima. Reaviva como brasa, acende essa brasa, taca fogo só pra ir pra essa brasa pegar fogo. Tira a cinza é o passado, a cinza é as coisas que fez sofrer, a cinza foi aquilo que tentou te desanimar. Tira a cinza, tá? Tira a cinza, as marcas vai ficar, mas acenda essa brasa aí e anima-te no nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe. Paulo também está trazendo a autoridade espiritual que ele tem. Ele está dizendo, com a autoridade espiritual que Deus me ortogou, eu coloquei minhas mãos em você. Então você tem autoridade espiritual, minha irmã. Deus te deu autoridade espiritual. O Espírito que usou o apóstolo Paulo naquele tempo é o mesmo Espírito de Deus que habita em nós e que nos usa nesse tempo. Então não desanima, Deus é contigo, amém? Deus te abençoe, que a paz da eterna te alcance, que a alegria da salvação alcance a tua casa, a tua família, que você venha ter ânimo nesse dia, ter ânimo nesse finalzinho de mês que nós estamos entrando já, ter ânimo do Senhor essa semana. Hoje é terça-feira, eu acredito que Deus está te trazendo um ânimo novo ao teu coração, seja qual for a luta, a dificuldade, o impedimento que tentar, já caiu por terra e o nome do Senhor tem sido glorificado. Receba paz e alegria nesse dia, no nome de Jesus. Desperta, crente, receba essa palavra. Ore por mim, eu oro por você, nós chegaremos juntos ao céu, amém? Se inscreva no canal, dê o like, compartilha, comenta, no nome de Jesus, para que a plataforma veja que este vídeo é edificante e tem sido bênção na vida das pessoas, amém? Me ajuda aí, e eu te ajudando em oração, e nós vamos chegar ao céu. Deus abençoe você que está inscrito no canal, seja mais que abençoado, que a paz do Senhor alcance a sua família e a tua casa, e juntos nós chegaremos ao céu, no nome de Jesus.